E a gente conhece Deus pelos seus atributos, e esses atributos são extraídos da leitura bíblica, tá bom? É assim que a gente entende Deus mesmo. Na verdade, essa é a maneira que Deus quis se revelar para nós, tá? Por isso, tanta informação acerca de Deus através daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa, daquilo que ele orienta e tudo mais, tá? A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: há um só Deus verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Deus ele não tem limitação em nada, tanto em seu ser, na sua estrutura, quanto nas suas perfeições, nas suas capacidades e tudo mais. Não é que ele é completo, tá? Ele é infinito. Aprenda isso. Há uma diferença muito grande, tá? Ser o máximo de alguma coisa é ter alcançado o ponto mais alto. Então, às vezes, ser o máximo, ser o homem mais rico do mundo, às vezes, é ter 300 milhões de dólares, entende? Esse é o máximo. Deus, ele não é o máximo de nada. Ele não é o máximo em amor, em misericórdia, nada disso, não. Ele é infinito. Por quê? Não tem como medir e não tem começo nem fim. Ou seja, é infinito. Então não tem um momento onde Deus se torna mais inteligente do que ele é, porque ele já é infinitamente sábio, entende? É por isso que a gente usa o termo infinito. Então, esse infinito se aplica ao seu ser e às suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, tá? Ele não tem estrutura corpórea como nós, não tem osso, carne, até porque tudo isso ele que criou. Ele não tem isso, ele criou do jeito que ele quis. E o ser de Deus não tem essa estrutura, e ainda assim a Bíblia mostra Deus com essa estrutura. O que significa essa estrutura? A maioria dos textos, todos os textos, né, que falam sobre essas características humanas em Deus, a maioria é texto simbólico, né? É texto profético, é texto poético, e que usa essa linguagem humana para comunicar uma verdade sobre Deus. Quando fala, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como o Salmo fala. Isso não quer dizer que Deus tenha um olho, e nem que ele está olhando a terra com o seu olho o tempo todo. Se fosse assim, haveria algum momento em que o olho de Deus não veria alguma coisa, porque ele está aqui embaixo e alguma coisa está aqui em cima. Então, quando o salmista diz que os olhos de Deus alcançam toda a terra, ele está dizendo que o ser de Deus contempla toda a criação de uma só vez, entende? Não é que ele enxerga porque ele tem um olho, é que ele consegue contemplar toda a criação ao mesmo tempo e de uma só vez. Ele não tinha palavras para descrever, porque Deus também não nos deu palavra para descrever isso. O que ele nos deu é o que a gente usa, né? E é por isso que algumas vezes Deus possui um corpo, uma perna, um braço. A maioria é texto simbólico, tá bom? Deus ele é invisível. Ele é sem corpo, ele é sem membros e sem paixões. Ele é imutável, ele é imenso, ele é eterno, ele é incompreensível, ele é onipotente. Agora, uma segunda classe de atributos, ele é onipotente, ou seja, oni é que tem todo o poder, não é o máximo de poder, tá? É que tudo que você possa conhecer de poder está em Deus. É Deus, entende? Ele é onisciente, ou seja, todo o conhecimento. Se existe algum conhecimento, Deus já tinha esse conhecimento. Ele não aprendeu, ele já tinha. Ele é santíssimo, ou seja, o seu ser, como está escrito no início, né, é um espírito puríssimo, ou seja, Deus ele não foi influenciado pelo pecado, pela queda, ele não foi influenciado por Satanás, o seu ser não pode ser influenciado pelos nossos sentimentos pecaminosos, e ele, por isso, é um ser santíssimo, totalmente separado para si mesmo.